Amém, meus queridos? Graças a Deus. Queridos, eu quero mais uma vez dar as boas-vindas para quem chegou um pouco depois do horário. Que Deus te abençoe e que esse culto seja um culto abençoado para a tua vida, em nome de Jesus. Queridos, eu quero abordar um assunto aqui hoje que eu tenho de dar uma referência e uma importância a ele, porque, queridos, muitos de nós cristãos sabemos a respeito disso, mas é sempre trazer a lembrança, a memória, para que a gente possa aplicar a nossa vida em relação a isso. Eu queria nessa noite aqui compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus colocou no meu coração, que fala a respeito da ansiedade. A importância, querido, que nós precisamos dar devidamente ao nosso dia a dia. Tomar muito cuidado, querido, para que o estresse do dia a dia, as necessidades do dia a dia, ela não venha nos arrebatar, ela não venha nos escravizar, ela venha muitas vezes nos tirar do foco da presença de Deus. O mundo, queridos, ele se multiplica muito rápido. A Bíblia fala a respeito disso, da multiplicação da ciência. A Bíblia fala a respeito dos dias. E nós temos, querido, uma necessidade, querido. Muitas vezes é agir com sabedoria, com inteligência, para que a gente não se porte ou não comece a viver a nossa vida, querido, como o mundo. Querido, quando a Bíblia nos ensina a respeito do reino de Deus, nós precisamos entender isso de uma forma sadia. Então eu queria compartilhar nessa noite aqui com a palavra com os irmãos, que a palavra de Deus dessa noite aqui, o tema é vivendo um dia de cada vez. Amém, querido? Vivendo um dia de cada vez. E eu queria ler o texto todo antes de chegar no versículo, que está em Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 22 até o versículo 26. Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 22 até o versículo 26. Eu quero ler o texto inteiro. Nós vamos falar sobre o versículo 25 e 26, mas eu queria compartilhar com os irmãos a respeito desses versículos. Lucas, vou repetir novamente, capítulo 12, versículo 22 até o versículo 26. O versículo específico que nós vamos falar vai ser o versículo de número 25 e 26. Amém, queridos? A palavra diz o seguinte no versículo 22. Disse Jesus aos seus discípulos: portanto vos digo, não estáis preocupados pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as roupas. Olhai os corvos, que não plantam, nem colhem, não têm despensa, nem celeiro, contudo Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um instante ao curso da sua vida? Visto que nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Amém, queridos? Queridos, eu queria nessa noite, vou repetir, falar com os irmãos a respeito da importância de viver cada dia, querido, cada dia de uma vez. Irmãos, nós sabemos, querido, que hoje a nossa vida, ela gira em torno de um planejamento. Queridos, nós precisamos aprender a fazer planejamento nas nossas vidas. Nós precisamos aprender a planejar nossas vidas, a colocar, querido, os projetos, colocar, queridos, aquilo que nós almejamos, aquilo que nós pretendemos nas nossas vidas. Isso é uma forma de nós organizar as nossas vidas. Nós não podemos, querido, ao contrário de ser ansioso, viver uma vida aonde, querido, a gente não dê a devida importância, por exemplo,
com um projeto de vida que envolve a criação dos nossos filhos, que envolve, querido, a nossa vida de uma maneira geral. Mas nós também não podemos, sob hipótese alguma, permitir que a ansiedade, ela tome parte da nossa vida, ao ponto, querido, de nós viver uma vida sem perspectiva, como se o nosso dia de hoje fosse um dia, queridos, e que ele não pudesse nos trazer para nós nenhum proveito. Por quê? Você imagina se nós fôssemos exercer no nosso dia a dia uma preocupação de uma forma ansiosa, ou como se fosse uma ansiedade na nossa vida, em relação ao amanhã, queridos, nós não viveríamos o dia de hoje. Então, o que acontece? Muitas vezes, irmãos, Jesus, ele vem nas nossas vidas, através do seu Espírito Santo, para trazer equilíbrio nas nossas vidas, para trazer equilíbrio para nossas vidas. Quando nós observamos lá, por exemplo, a carta do apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22, um dos frutos do Espírito, irmãos, é o equilíbrio. E aí o que acontece? Algumas pessoas, eles se preocupam tanto com o amanhã, que ele não consegue viver o hoje. Por quê? Ele está preocupado com o que vai acontecer, querido, amanhã, e aí ele não consegue viver o seu hoje. E aí, querido, sem que a pessoa, muitas vezes, ela se dê conta, a vida dela, ela começa a ser tão atropelada, irmãos, que ela acaba perdendo noção de algumas coisas muito importantes da nossa vida, do seu dia a dia. Eu vou repetir, você fazer um planejamento de vida, quando você chega, por exemplo, no final do ano, puxa vida, o ano de 2016, quero fazer um planejamento, quero pegar minha vida e colocar minha vida num planejamento, para mim descobrir aonde que eu vou chegar. Isso é muito importante, queridos, mas eu gostaria de trazer para os irmãos aqui hoje, que o excesso em relação a essa preocupação, pode muitas vezes tornar as pessoas, e fazer das pessoas refém. E aí o que acontece? A pessoa vai vir à igreja, e se você observar, querido, que a ansiedade é a raiz de um mal terrível na vida das pessoas. A maioria, querido, a maioria dos panos de fundo, muitas vezes, que leva as pessoas a viver, por exemplo, o consumismo, ou viver sobre o domínio da droga, está absolutamente relacionado a uma falta de controle na ansiedade. Então, irmãos, nós precisamos aprender diante de Deus, sabe fazer o quê? Viver, e viver bem. Irmãos, alguns anos atrás, para ser bem específico, há muitos anos atrás, coisa de 13 anos atrás, mais ou menos, eu saí de Mojimirim e fui trabalhar em São Paulo. E eu tinha uma empresa lá em São Paulo. E aí na empresa lá em São Paulo, eu visitava os clientes, eu ia para a transportadora, eu ia para fazer compra de material. E mesmo morando em Mojimirim, lá em São Paulo eu comecei a adotar um estilo de vida diferente. Qual que é o estilo de vida? Quem morou em São Paulo ou quem mora lá sabe disso. É uma outra situação. Ali, querido, o seu dia ele tem 15 horas, o seu trabalho. É quase que impossível você se desligar, por quê? Muitas pessoas pegam 2 horas de trânsito para ir para o trabalho, e mais 2 para voltar. Só aí já é meio dia de trabalho. Então aí o que aconteceu? Lá em São Paulo, irmãos, para os irmãos terem uma ideia, eu saía de Mojimirim todos os dias, viajava 165 quilômetros para o meu trabalho, aí corria a firma, o seu dia a dia na firma, todas as coisas. Aí quando era por volta das 5h30, 6 horas, dependendo do dia, eu saía de São Paulo, mais 165 quilômetros para vir para minha casa. Ou seja, eu rodava 330 quilômetros por dia para ir trabalhar, de segunda a sexta. Eu era jovem, tinha um vigor físico, e aí aquela vida minha de São Paulo, que me fez eu ser uma pessoa diferente. Eu era uma pessoa muito ativa, porque quando nós chegávamos em Mojimirim, daí ia para o monte orar ainda, ficava orando no monte. Era uma vida muito elétrica, muito ativa. Aí, queridos, quando nós começamos a vender, a empresa começou a vender muito para Minas Gerais. Tinha uma cidade específica de Minas Gerais, que a gente vendia muito para aquela cidade, e eu passei a ser o correspondente para aquela cidade. Meus irmãos, eu quase morri o dia que eu cheguei naquela cidade. Sabe por quê? Naquelas cidades que eu fui em Minas,
o comércio ele abria 9 horas da manhã, aí fechava às 11 para o almoço, aí voltava 1 hora, e aí ia até às 5 horas e fechava de novo. Eu ficava uma semana lá porque eu não conseguia visitar as pessoas. Aí eu lembro que eu ficava louco da vida, porque eu tinha que ir na casa das pessoas, tinha que ir no sítio das pessoas, para falar com as pessoas. Aí eu tinha uma convicção dentro de mim, assim, que eu falava assim, ó, puxa vida, esse povo de Minas não vive, cara. Os caras não trabalham, como é que pode? Você passava assim na rua, as cadeiras, e a cidade que eu ia era bem lá no começo do Rio São Francisco, então a maioria das pessoas tinha um rancho, ia tudo para a beira do rancho à tarde, pescar. E eu falava, meu Deus do céu, esse povo aqui é diferente, diferente. Irmãos, passou 1 ano, passou 2 anos, 3 anos, eu me rendi ao povo de Minas. Eu lembro que eu ia para Minas, querido, e eu ia para Minas vender, visitar meus clientes, e era como se fossem umas férias de São Paulo. Eu chegava lá em Minas, eu ia na casa do cliente, ia almoçar com ele, chegava de tarde, nós íamos no Rio São Francisco pescar. Eu fui vencido. Você sabe por quê? Porque eu percebi naquela época que eles é que viviam. Eles é que viviam. Eles, irmãos, é que estavam absolutamente certos. Eles é que viviam, irmãos. Eles não tinham preocupação com as coisas, eles viviam cada dia o seu dia. E aí eu aprendi, naquela época, já na prática, a me desligar um pouco daquele estresse e que eu vivia em São Paulo, e eu passei a pensar e a meditar a respeito disso. Agora, meus amados, vejam bem, a palavra de Deus, o Senhor, Ele está dizendo aqui, que todos nós precisamos, em tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, nós precisamos, querido, parar um pouco e pensar, se tudo aquilo que nós estamos fazendo, ele está realmente valendo a pena. A vida nossa, irmãos, ela muitas vezes, a gente acaba vivendo como a proposta do mundo, e sempre o para ontem, o para ontem, o para ontem, o para ontem, e muitas vezes a nossa vida vai indo. E se você tiver aqui, querido, cerca de 30 até 40 anos, você vai concordar comigo. 1 ano, há 20 anos atrás, ele demorava mais do que 1 ano agora. É a sensação que nós temos. Querido, antigamente parece que um dia ele tinha mais do que 12 horas. Por quê, querido? Porque demorava. Hoje não. Você começa a segunda-feira, daqui a pouco a terça, quarta, quinta, chegou o final de semana de novo, e ao final de semana você pensa que você vai descansar, você já ficou mais cansado do que descansou, e já passou de novo, e vai de novo, e vai de novo, e aí o que acontece? Querido, hoje o mundo, ele tomou um rumo, querido, que muitas vezes, esse rumo que o mundo tomou, ele na realidade, ele está sendo, de certa forma, ele está sendo responsável por muita desestabilidade, por muito estresse, por muitas falta de equilíbrio na vida das pessoas, por consequência disso. A vida, irmãos, não é só trabalho. A vida não é só trabalho. Irmãos, nós precisamos ter, querido, dentro da nossa vida, um cronograma onde você passa a responder. Por isso que nós estamos dizendo, vivendo um dia de cada vez. Amém, queridos? Por exemplo, o primeiro tópico meu aqui está o seguinte: viva o hoje. O hoje. Precisamos absorver e aprender a viver o dia que nós estamos, sem se preocupar muito com as outras coisas. Para isso nós vamos ver o conselho do salmista, que lá no Salmo 118, o salmista no Salmo 118, versículo 24, o salmista nos ensina a respeito da importância de viver o hoje. Olha o que disse o salmista no Salmo 118, versículo 24. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Amém ou não? Eu poderia perguntar para os irmãos hoje, querido,
O dia de domingo hoje, querido, que valor você deu para o dia de hoje, querido? Você viveu o dia de hoje? Você viveu o dia de hoje sem absolutamente se preocupar com a segunda-feira? Você não se preocupou com a segunda-feira sob hipótese alguma, nem se preocupou com o que você vai fazer. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para os irmãos, confessar para os irmãos. O meu dia hoje foi um dia péssimo, mas ele foi um dia mais preocupado com o que eu vou fazer durante a semana inteira do que propriamente o dia de hoje. O que me que chamou a atenção aqui nessa palavra foi isso, irmãos. Olha o que o salmista diz aí como conselho: este é o dia que o Senhor fez para nós, poderíamos dizer. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Amém, querido? Com frequência, gravamos os olhos ansiosamente com o futuro, nossa esperança, nossos sonhos. Mas, queridos, nós não podemos fazer isso sem deixar de viver cada dia aquilo que o Senhor trouxe para nós. Amém, queridos? Irmão, deixa eu te falar mais uma vez aqui. Olha o que diz a palavra: este é o dia em que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos nele. Irmãos, eu sei, e eu estou falando para os irmãos como um pastor aqui, que isso não é fácil. Não é fácil nós viver um dia de cada vez, irmãos. Por quê? Porque nós, sem querer, nós exercemos uma preocupação, e essa preocupação é evidente, que muitas vezes ela nos rouba, ela nos limita, ela nos tira algo que Deus poderia, querido, que poderia ser muito importante nas nossas vidas. Amém, irmãos? Vamos para o segundo tópico, querido. Eu queria novamente convidar os irmãos a voltar lá em Mateus comigo, já que nós vamos agora em Mateus capítulo 6, sobre o depoimento de Mateus, o que Mateus fala a respeito da ansiedade. Mateus capítulo 6, versículo 34. Procurem aí, queridos, Mateus 6, 34. Amém? Olha o que diz Mateus capítulo 6, versículo 34. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia do amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal. Amém ou não, queridos? Por que, querido, protelar muitas vezes, querido, protelar para o dia do amanhã, sendo que a gente possa viver, sendo que a gente pode viver o dia de hoje e viver muito bem. Então esse segundo tópico aqui o nome seria o seguinte: não se aflija com o futuro. O conselho é este: portanto, não andeis ocioso pelo dia do amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Ou seja, irmãos, a gente não sabe, a gente não tem como determinar o que vai acontecer no dia de amanhã. Eu queria ler com os irmãos, olha: desperdiçamos muita energia nos preocupando e afligindo com o que pode acontecer nos dias que vão vir ainda. Embora ignorar o futuro seja uma tolice, só podemos influenciar diretamente com o hoje. Se nos esforçarmos para resolver os problemas de hoje, as questões do amanhã poderão ser menos graves do que tínhamos imaginado. Amém, querido? Você sabe o que eu quero dizer com isso aqui? É que muitas vezes a preocupação do amanhã ela é tão grande, que muitas vezes ela inibe as pessoas de resolver as questões de hoje. O viver o cada dia, o seu próprio dia, não significa, irmãos, que você deve folgar, que você deve absolutamente ignorar algumas coisas. Mas, irmãos, tem um ditado no mundo que fala o seguinte: olha, não deixa para amanhã o que você pode resolver hoje. Não deixa para resolver amanhã o que você pode fazer hoje. Nós precisamos adequar a nossa vida a isso e aprender a fazer o quê? Aprender a ir eliminando e vivendo cada dia o seu próprio dia. Amém, querido? Irmãos, a Bíblia nos ensina que planejar o futuro sem pedir a direção de Deus é pecado. Você sabia disso?
Vamos ver Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 17. Vamos lá para o finalzinho da Bíblia. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 13 e versículo 17. Eu vou repetir. A Bíblia nos ensina que planejar o futuro sem pedir a direção de Deus é pecado. Olha o que diz Tiago, capítulo 4, versículo 13 até o versículo 17. Olha o que Tiago diz. E agora vós, que dizeis? Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos o ano, negociaremos e ganharemos. Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, deverias dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vós vos orgulhais da vossa pretensão. Ora, toda vanglória tal como essa é maligna. Aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Amém ou não? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, querido, comete pecado. Olha o que diz aí, eu vou ler o versículo. Aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não o faz, comete pecado. Ou seja, irmãos, nós não podemos, querido, planejar a nossa vida e nos dar ao luxo de planejar a nossa vida sem que a gente consulta a Deus para saber o que Deus Ele quer de nós. Por quê, irmãos? Como diz aqui o Tiago, como que nós poderíamos dizer: amanhã nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, irmãos? É Deus quem sabe, ninguém sabe de nada, irmãos. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa aprender, sabe fazer o que, irmãos? Gastar tempo com Deus e falar: Deus, o que eu vou fazer amanhã? Como que o Senhor vai dirigir meu dia de amanhã? Isso é um hábito bom, que muitas vezes nós precisamos mudar, e nós precisamos aprender mudança de hábito, e colocar isso em pauta, nos preocupar, querido, com o que nós vamos fazer amanhã. Então o Tiago, ele vem nos ensinando aqui, ele finaliza dizendo: aquele, pois, que sabe o bem, aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Então, irmãos, aí eu pergunto para você, quando você administra tudo, você vai fazer a sua agenda, qual é a prioridade que você coloca? Você coloca na sua agenda um horário, querido, um horário digno para você orar a Deus? Você coloca na sua agenda um horário bacana mesmo para você ler a Bíblia? Ou será, querido, que nós ainda estamos acostumados a mau hábito, deixar sempre a hora pior para ler a Bíblia, sempre o horário mais impróprio para nós orarmos a Deus? Irmãos, você precisa aprender, sabe fazer o quê? Resolver a ansiedade, o problema da ansiedade da sua vida. Mas você precisa entender, querido, que você, para planejar o seu futuro, você precisa pedir a direção de Deus. A direção de Deus, ela é muito importante. Você sabe por quê? Porque nós precisamos, vou repetir, a valorizar cada dia. Olha o que o salmista diz lá no Salmo 90, versículo 10. Vamos voltar lá para o salmista, vamos ver o que o salmista fala. O Salmo de número 90, versículo 10. Salmo de número 90, versículo 10. Nós precisamos aprender a extrair o máximo de benefício pela palavra de Deus, vivendo um dia de cada vez. O Salmo 90, versículo 10, olha o que ele diz aí, olha: a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegarem a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passam rapidamente
e vós voamos. Desculpa, e nós voamos. Amém, querido? Vou ler novamente, olha o que diz o salmista aí. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegarem a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passam rapidamente e nós voamos. Amém ou não, querido? Olha para os irmãos ver, querido, o que a Bíblia está dizendo aqui, olha. O importante para nós é viver a cada dia o melhor possível, porque, irmãos, a chegada da idade é inevitável na vida das pessoas. E aí, o que adianta, irmãos? Nós vamos fazer igual ao mundo? Igual eu ouvi outro dia eu acho que eu falei isso no culto, querido, eu não sei se eu falei para algumas pessoas. Eu ouvi uma entrevista de uma mulher outro dia, e a mulher, ela tem uma condição de vida muito boa. E o pai dela, evidentemente, também tem muita posse. Aí ela viu o pai dela, que ele tem 85 anos, ele estava na fila para ele jogar na Mega Sena. Aí ele pegou aquela fila enorme, com 85 anos, para jogar na Mega Sena. Aí a filha chegou e falou assim para o pai assim: ô pai, por que o senhor com 85 anos fica aqui na fila da Mega Sena para jogar na Mega Sena? Ele respondeu para ela assim: porque se eu ganhar na Mega Sena, eu vou garantir uma velhice mais tranquila. Ele já tinha 85 anos. Ela virou e falou para ele, pai, o senhor tem dinheiro para o senhor viver uma vida tranquila, mas por que o senhor quer ganhar mais dinheiro ainda para você ter uma velhice tranquila? Ou seja, irmãos, a preocupação às vezes é tão grande em relação a isso, queridos, e que a velhice, para algumas pessoas, ela começa a trazer um peso muito grande sobre a vida, mas um peso muito grande sobre a vida, onde as pessoas acabam até atrair coisa ruim para o seu dia a dia. Irmão, você sabe o que Davi fala disso? Davi fala assim: olha, eu fui moço, hoje eu sou velho, e eu nunca vi um justo a mendigar o pão, nem sua descendência padecer necessidade. Você sabe o que é isso? É confiança em Deus. O que Deus falou lá atrás? Ele falou assim: olha, você já viu os pássaros plantar? Você viu os pássaros guardar esse celeiro? Não, você nunca viu. Mas Deus, o que Deus faz? Deus, ele tem cuidado dos pássaros. Deus, ele tem cuidado, Deus tem feito. O nosso problema, irmãos, é que muitas vezes, quando nós não consultamos Deus, querido, para perguntar para Deus o que nós vamos fazer, a nossa vida, muitas vezes, ela se torna uma vida vazia. Irmãos, para um pouco e pensa, reflita hoje, esse dia de domingo, como foi o seu dia em relação à palavra que nós estamos trazendo. Uma palavra simples, irmãos, mas ela precisa trazer sobre as nossas vidas um equilíbrio. Porque, irmãos, a pior coisa que existe no ser humano é ele ser desequilibrado em relação ao tempo. Você já imaginou uma pessoa, querido, que ela não dá tempo ao tempo? Você imaginou conviver com uma pessoa, querido, que ela não consegue dar tempo ao tempo? Amém, queridos? Evite adiar aquilo que é prioridade na sua vida. Vamos ler o texto, de Efésios 5, 15 e 16. Vamos lá para Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 15 e 16. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, Cada apóstolo Paulo aos Efésios 5, 15 e 16. Amém, queridos? O que é que diz aí a palavra? Olha o que o apóstolo Paulo escreve. Portanto, vede prudentemente como andais, não como insensatos, mas como sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Amém ou não? Eu vou ler novamente. Portanto, vede prudentemente como andais, não como insensatos, mas como sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. O que significa isso aqui, querido? Viver cada dia o seu próprio dia. Viver cada dia o seu próprio dia.
O interessante, irmãos, em relação ao futuro, em relação à chegada do tempo, dos dias, você sabe o que que é? É que, irmãos, não vai, uma semana ela não vai acontecer se não for através de um dia após o outro, um dia após o outro. O mês, irmãos, ele não acontece se não for desta forma, um dia após o outro, um dia após o outro. Irmãos, nós precisamos aprender diante de Deus nessa noite aqui, sabe fazer o quê? Resolver o problema nosso em relação à ansiedade, trazer sobre a nossa vida o equilíbrio. Você sabe por quê, meus irmãos? Porque nós vamos precisar disso. Vamos precisar, querido, como filhos de Deus, nesses últimos dias, de ter muito equilíbrio. Você sabe por quê, irmãos? Imagina que no final dos dias, a Bíblia fala aqui, ela nos ensina, que muitas pessoas vão ser enganadas. Você sabia disso? A Bíblia fala que muitas pessoas salvas, elas vão perder a sua salvação nos últimos dias e vão ser enganadas. Você sabe por quê? Nos últimos dias, a Bíblia diz que levantarão falsos cristos. E aí esses falsos cristos, eles vão vir com sinais, mas tão fortes, e que as pessoas, irmãos, vão achar que através daqueles sinais ali, é o próprio Deus manifestando os seus sinais. E aí, a Bíblia fala que muitos dirão, eis que Jesus está aqui, eis que Jesus está ali, e eis que Jesus está ali, e eis que Jesus está lá. Isso aí, querido, vai pegar, quem que vai ser pego, querido, nesses últimos dias? Pessoas que têm essa perspectiva na sua vida, e que vivem sob essa influência da ansiedade. Irmão, nós precisamos ter equilíbrio nas nossas vidas, saber dosar o nosso dia a dia, resolver os nossos problemas um de cada vez, não criar a expectativa errada, e toda vez, irmãos, que nós vamos fazer um planejamento de tempo, de vida, nós precisamos consultar a presença de Deus. Nós não podemos negligenciar e colocar da nossa vida como se a nossa vida ela não tivesse controle. E nós precisamos ter o controle. E esse controle da nossa vida, do nosso dia a dia, nada mais é do que você ter uma vida onde você viva cada dia o seu próprio dia, sem exercer preocupação exagerada em relação ao que vai acontecer. Irmãos, vocês acreditam que nessa transformação da igreja, nessa transição da igreja, tem pessoas que talvez estejam perdendo a bênção por conta disso? Irmãos, existem coisas que nem foram feitas ainda, e algumas pessoas, vamos dizer assim, estão perdendo a bênção por conta disso. Irmão, você sabe qual que é o momento nosso como igreja, comunidade de restauração hoje? É de muita calma. Calma, irmão, não toma nenhuma decisão precipitada. Cuidado com aquilo que você está ouvindo. Deixa as coisas acontecer dentro do seu procedimento normal. Deixa o Espírito Santo agir. Irmãos, o Espírito Santo ele é real nas nossas vidas. Ele está no controle de todas as coisas. Mas nós precisamos fazer o quê? Resolver a nossa vida vivendo cada dia de uma vez, irmãos. Cada dia de uma vez. Tome muito cuidado, irmãos, para que vocês não protelem, para que vocês não passem por cima, que vocês não passem por cima das coisas e atropelem, não é atropelar. E aí o que acontece? Você atropela toda a tua vida, aí você acaba perdendo tudo no final. Então muita calma, vamos esperar no Senhor, vamos deixar Deus agir nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Posso ouvir um amém por isso? Vamos aplaudir Jesus, irmãos? Glória a Deus.